mas seria o texto de Lucas 9, 51 a 62, em que os discípulos, em que Jesus está pregando e ele é rejeitado. E o de Gálatas 5, 1, de 13 a 15, Gálatas 5, versículo 1 e de 13 a 15, em que fala sobre a liberdade que temos em Cristo. Como os irmãos perceberam, vamos falar um pouquinho de Elias. E Elias é um profeta que eu particularmente aprecio muito. Gosto muito de Elias, porque eu vejo em Elias a humanidade. Vejo cada um de nós em Elias, com seus defeitos, com suas forças, e vejo principalmente a ação da graça de Deus na vida de Elias. E até foi interessante estar comentando com o Marcos, e é claro que é um fato que eu sabia, mas eu não estava lembrando no momento. Ele falou, e Elias foi arrebatado, Elias foi assunto aos céus, não experimentou a morte. Olha que honra, né, para um ser humano, que Deus se agrade de tal maneira que o elevou aos céus sem provar a morte. O escritor Tim LaHaye, inclusive, utilizou Elias, juntamente com Abraão no Antigo Testamento, e Paulo e Pedro no Novo, para exemplificar os temperamentos humanos, né? Então 4 tipos de temperamentos, e depois, nesse pensamento dele, nesse escrito dele, o que Deus fez na vida dessas pessoas, que transformou os seus temperamentos, que fez uma modificação. Não que tenha mudado o temperamento, a pessoa continuou com o mesmo temperamento, mas foi por um lado mais positivo das características de seu próprio temperamento, né? Todo temperamento tem lados positivos e lados obscuros. E nesse caso de Elias, um dos lados que não é muito bom para Elias, principalmente, é que ele era depressivo. Ele tinha uma tendência, né? Não sei se chegava a ser depressivo, mas ele tinha uma tendência a desejar a morte. A gente vê isso nesse texto, no contexto maior, e em outros lugares também a gente vê que ele tem e mesmo assim, Deus nunca o desamparou. O contexto que Elias estava inserido é o contexto do reino de Israel, o reino do norte. Ele estava lá combatendo a idolatria. Como os irmãos sabem, né, o reino de Israel se dividiu após a morte de Salomão, e o reino do norte teve uma sucessão infeliz de reis que procuraram afastar o povo de Deus. E um dos mais infelizes aqui nessa história é justamente o rei Acabe. O rei Acabe escolheu uma mulher para ser a sua rainha, que se tornou o símbolo da mulher que afasta um homem do bom caminho. Quando uma pessoa quer ofender, uma mulher quer ofender outra, fala, essa é uma Jezabel. Não é Jezabel. É uma mulher que reúne em si as qualidades ruins. E não podemos pensar que a qualidade ruim de Jezabel era uma qualidade, como eu poderia dizer assim, simplesmente religiosa. Não é que Jezabel tinha só
a intenção de desviar Acabe do caminho de Deus. Ela também tinha a intenção de explorar o povo de Israel, de tirar o possível das riquezas que seriam geradas pelo trabalho do povo. A história de Nabate, por exemplo, é uma história bem conhecida também, em que ela inventa uma história para que ele seja morto e para que a sua vinha seja roubada pelo próprio rei. Olha que interessante, né? O rei roubando uma vinha. Por que eu digo que a questão religiosa implicava? Porque Baal era um deus agrário. E o serviço a Baal envolvia cultos à fertilidade. Fertilidade das plantas, fertilidade dos animais e fertilidade humana. E isso era a base do comércio que o governo explorava. Então, os lavradores, os pobres produziam, o governo arrecadava aquelas coisas, impostos altíssimos e vendia. Então, era uma forma também de expropriar o povo. Vejam a maldade de Jezabel, a que ponto ia e a sua influência sobre Acabe. Mas ele não é o nosso personagem. Ele é para vocês entenderem o que Elias enfrentou. Primeiro, houve a grande questão de matar os sacerdotes. Elias acabou com os sacerdotes de Baal. Elias foi o homem que enfrentou a rainha Jezabel e destruiu o culto a Baal. Isso a deixou furiosa. E tem também, né, a história que Elias orou e houve a grande seca. Então, tem todo um ciclo nessa história também muito bonito. Mas vamos nos concentrar ainda na questão da morte dos sacerdotes. Elias ofendeu Jezabel, tanto em suas pretensões religiosas, quanto em suas pretensões econômicas de expropriar e de roubar o povo de Deus. E ela ordena a morte de Elias. E aí o nosso amigo Elias, que não era suicida, apesar de ser depressivo, foge da presença de Acabe e de Jezabel. Só que é arrasado, porque acha que fracassou. Acha que o culto a Jafé se findou. E, aliás, o nome dele significa exatamente Javé é Deus. El, Deus, Yah, que é a abreviação do nome sagrado de Deus. E ele fala: Senhor, me leva, eu não aguento mais, não tenho mais forças para continuar no teu caminho. Então, para que eu não te abandone, para que eu não me desvie, me leva. Não tenho mais missão aqui, não há mais o que fazer. E a gente sabe que houve toda uma comoção no próprio Espírito de Deus em favor do seu servo. Manda um anjo a consolá-lo, a levar-lhe um pedaço de pão. Acho que é por isso que vocês queimam o pão. Para lembrar que Deus consolou Elias. E então, nesse momento que Deus consola, que Elias começa a sua jornada, Deus aparece a Elias e fala: Elias, o que fazes aqui? Deus tinha mandado Elias ir para o Monte Horebe. O seu Cláudio viu em primeira mão que a geografia atual não bate muito com a geografia bíblica, né, seu Cláudio? Quando o senhor esteve lá, o senhor percebeu que
as coisas são aproximadas, porque tem muitos anos de diferença. Assim, até as próprias cidades mudam de lugar. Se vocês não sabem disso, uma cidade, às vezes, principalmente essas muito antigas, fica em substratos tão inferiores que as cidades novas, às vezes, se distanciam nas suas construções da onde era originalmente. E Elias expõe a Deus o seu temor. A caverna de Elias representa a caverna pessoal de cada um de nós. Por isso que eu falei que Elias representa a humanidade. Todos nós temos momentos de introspecção em que olhamos para nós mesmos. Talvez nem todos cheguem a ter esse desejo de desistir da caminhada, de desistir de servir a Deus. Talvez alguns nem tenham começado essa caminhada de servir a Deus. Talvez alguns ainda não tenham sabido o que Deus quer de si para poder falar, eu estou te servindo. Mas o fato de eu não saber não significa que Deus não tenha um plano e não esteja me usando e não esteja usando a minha vida. Sou eu que não consegui aprender a coisa. Mas todos nós fazemos parte do grande plano de Deus. Mas por que, Elias? Que fazes aí, Elias? O que fazes escondido na caverna? Por que você não está desenvolvendo o ministério que eu te dei? Porque eu estou cansado hoje. Hoje eu não estou com vontade. Hoje não senti no meu coração que eu devo fazer isso, Deus. Hoje. E invento alguma desculpa para Deus. Se existirá alguma desculpa, mas Deus não retrucou. Não imaginem que Deus está preocupado. Ele sabia o que Elias queria. Ele sabia o que estava passando no coração de Elias. A pergunta foi retórica. A pergunta foi retórica, Tamara. Ele perguntou para que Elias falasse. Ele queria que Elias expusesse o seu coração diante do altar de Deus. Deus sabe o que nós precisamos antes de pedirmos, mas Ele te pergunta: que fazes aí na tua caverna? Exponha para mim as tuas mazelas, as tuas dores. Exponha para mim aquilo que você está precisando, que eu te cure, que eu te ajude, que eu te console. Não penses que você, Elias, e qualquer outro Elias dessa humanidade, é inquebrável, imbatível, não está sujeito às dores e sofrimentos desse mundo. Você está, mas eu estou do seu lado. É isso que Elias está falando aqui Deus está falando para Elias. Você está sofrendo, mas eu estou do seu lado, Elias. Eu não estou tirando o seu sofrimento, mas eu estou te segurando, eu estou te ajudando a suportar e a enfrentá-lo. Enquanto isso, a sua parte é se levantar e andar comigo. Espera aí, Senhor, você não vai me tirar o sofrimento? Não vai acabar esse meu sofrimento, essa minha dor? Não acabou. E Deus ainda demonstrou para Elias uma novidade. Passou a tempestade, o fogo, o terremoto, todas aquelas coisas assustadoras. Para quem não sabe, Baal era o deus da tempestade. Deus está mostrando primeiramente para Elias que Baal não tem nada a ver com ele. Baal estava lá explorando o povo de Deus, não Deus, não Javé. Javé não estava explorando o povo de Deus. Javé estava lá para ajudá-los. E a vitória sobre Baal
que acontecera lá no monte, que consumiu os profetas, não era o que Deus queria mostrar para Elias. Ele queria mostrar que mais 7.000 daqueles israelitas não haviam dobrado os joelhos a Baal. Obviamente, 7.000 não é um número exato. Eu já expliquei isso, que o 7 é um número simbólico na Bíblia que explica a plenitude. Pessoas que estavam com seu coração perfeito diante de Deus. E o número 1.000 é o aumentativo, né? É uma forma de mostrar que era muita gente, que era vezes 10, que era indefinido, vezes 10, vezes 10, é que nem quando a gente fala Rei dos Reis, Santo dos Santos, quer dizer, algo que está acima da contagem, que Elias não podia entender que Deus estava preservando intacto o coração daqueles que criam nele. Não pensem, meus irmãos, que você está firme na fé, porque você é muito bom, é muito forte e é maravilhoso. Pode até ser tudo isso, mas a gente só fica firme na fé porque Deus segura a nossa mão. Foi o hino, né, cantado? Não combinamos. Com tua mão segura bem a minha. Deus segura a minha mão e eu pelo mundo seguirei. Eu consigo enfrentar a nova fase da minha vida, apesar das dificuldades, apesar das dores. E aí então entra o que a gente leu, a nova missão. Elias, eu não acabei. Você vai ungir e vai ungir. E eu vou fazer a minha obra com eles, mas é você vai lá ungí-los. Não acabou sua missão ainda, Elias. E Elias foi. Aquele vento suave, aquela brisa, aquele sussurro que veio de Deus, foi uma experiência inédita. Foi uma experiência que Deus mostrou a Elias, que ele falava suavemente a seu coração e que ele estava pronto para consolá-lo, não com violência, não com demonstrações estrondosas de medo e terror, que cá entre nós, meus irmãos, um terremoto, um vento ruidoso, um fogo abrasador, são expressões de terror, são expressões de medo. Deus quis mostrar que Ele era o Deus da segurança, que Ele era o Deus companheiro, que Ele era o Deus que guardava e protegia a Elias, apesar das dificuldades. Elias estava na caverna. Deus perguntou: o que fazes aí, Elias? Elias tentou responder e Deus falou: não, agora você tem uma nova missão, uma nova experiência com Deus. Mude sua vida. Você também tem que ter novas experiências com Deus. Ah, mas eu já me convertia 80, 100 anos atrás. Não. Hoje é o dia da nova experiência com Deus. Elias já era um homem que andava no caminho de Deus. E ainda assim ele teve uma nova experiência. E já estava se aproximando do final da vida. Não sei quantos anos Elias tinha. Não sei se era maduro, se já era idoso. A gente não tem essa informação. Mas sabemos que ele já andava há muito tempo com Deus e que seu caminhar sempre foi um caminhar reto. Ainda assim, ele teve uma nova experiência com Deus. E ele seguiu e obedeceu a Deus. E encontrou Eliseu. E lançou seu manto sobre Eliseu. Olha que curioso. E aí tem toda aquela história que Eliseu sacrifica os bois e segue Elias. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, meus irmãos. Eliseu estava preparado para essa missão? Eliseu era profeta?
O que o texto nos diz é que Eliseu estava arando a terra. Ele era um entre muitos trabalhadores, eram 12 juntas de bois que estavam arando aquela terra, e ele estava na 12ª. Ele era o último lá. Não sei se isso quer dizer que ele era importante ou que ele era o último mesmo. O que eu quero dizer é assim, ele era só um trabalhador, um daqueles homens que era explorado, que era desapropriado pela Jezabel. Mas quando Deus o chamou, ele não procurou disfarçar, falar: não, Senhor, não dá para eu ir, eu não posso, eu sou ocupado, eu tenho que arar a terra, senão... Foi, despediu do pai e da mãe e seguiu Elias. A autoridade de Deus em nossa vida não é uma autoridade do terremoto, não é a autoridade do vento tempestuoso, não é a autoridade do fogo abrasador, porque essas autoridades nós íamos ficar com medo e obedecer. É a autoridade do pedido gentil. É autoridade, sim, mas gentil. Deus nos convida a participar do seu projeto através da gentileza. Ele não nos obriga, ele não nos força. E por isso muitos acham que Deus está velho, decrépito e cansado. Porque acha que força é poder. O poder de Deus é além da força, é superior à força, está acima de todas as forças que podemos imaginar. Tanto é que a gente pode olhar pela história como Deus derrubou grandes ditadores e grandes expressões do mal, que pensavam que eram inabaláveis. Eles tinham força, mas o poder continua sendo de Deus. E agora, a pergunta que motivou o sermão de hoje. Eu falei para a Cláudia que eu não ia dar o crédito para ela, mas eu vou dar. A pergunta foi ela que fez. Não foi uma pergunta, ela falou com as palavras dela e eu transformei numa pergunta. A pergunta seria a seguinte: a igreja existiria se todos fossem como vocês? Teríamos esse culto à noite, hoje, e a semana que vem e a outra? Claro, é uma pergunta também retórica. Mas o que eu estou querendo fazer nessa pergunta é assim: muitas vezes não assumimos o nosso papel na igreja, não assumimos a nossa responsabilidade na igreja, porque fazemos como Elias, querer nos esconder na caverna. E aí Deus nos pergunta: o que você está fazendo aí, Elias? O que você está? Eu tenho uma missão para você. Eu tenho algo para você. Ah, mas eu não sei o que é. Então, abre o ouvido. A gente falando, a gente não consegue ouvir. Se a gente fica quieto, em silêncio diante de Deus, podemos prestar atenção e ouvir o que Ele tem para nós. Ele não vai gritar conosco. Ele não vai arrebentar as pedras e... Bem, não sei, né? De repente alguém precisa que seja chacoalhado assim, né? Mas na experiência de Elias, foi no vento suave. Como é que é o nosso hino? Fala minha alma ao Cristo, fala com terno amor, sussurra ao meu ouvido, sussurra, tu tens um Salvador. Que Deus nos abençoe, para que também tenhamos a nova experiência com Deus e assumamos o papel que Ele deseja de nós. Amém.